demanda surgiu basicamente referenciado no estado de São Paulo, por serem comunidades negras do Vale da Ribeira. Foi acompanhado num primeiro momento pela Procuradoria da República no estado de São Paulo, e que recebeu a demanda, né, de membros, representantes dessas comunidades, que já vinham com um certo histórico de reivindicação. Em 1994, na Justiça Federal, em relação aos direitos das comunidades remanescentes de quilombos. E eles apresentaram, num primeiro momento, uma ação ordinária, e logo em seguida, em 1995, houve então um acompanhamento e participação bastante forte da Procuradoria da República no estado de São Paulo, através da Procuradora da República Isabel Groba, e inclusive também já nesse momento com acompanhamento da antropóloga, né, do MPF, Débora Stuck. E em 95, então, houve toda uma aproximação do Ministério Público Federal com essa comunidade de Vaporunduva, bem como das outras comunidades, que são várias comunidades no Vale da Ribeira, comunidades negras do Vale da Ribeira. E num primeiro momento, então, em 96, já esse acompanhamento se desdobrou num inquérito civil público. Então, em 96, houve esse acompanhamento já com foco, né, no inquérito, buscando subsídios, buscando uma instrução, buscando se aproximar dessa realidade, conhecer essa realidade, a fim desse reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades negras que estavam, né, dispostos na Constituição Federal de 1978. Então, era um momento de tornar, né, concretizar essa realidade dos direitos territoriais das comunidades negras. E foi isso, então, que gerou em 1997 a solicitação do estudo antropológico, que contou com, né, com uma equipe de trabalho que também foi bastante importante, dada a extensão e o momento de aproximação de algo que na história do Brasil havia várias lacunas. Então teve essa dimensão de um estudo que contou com diferentes representações, né? Quem eram os envolvidos nessa questão? Bom, evidentemente todos os agentes institucionais dentro do sistema de justiça, né? Claro, o Ministério Público, mas as comunidades, os representantes das comunidades negros do Vale da Ribeira. E um ator muito também destacado era a Fundação Instituto de Terras de São Paulo, que é o ITESP, inclusive porque dentro dessa realidade de reconhecimento dos direitos territoriais dessas comunidades, incidia situações de unidades de conservação estaduais, como o Parque Intervales, que também estava com uma situação que estava sendo pleiteada, as comunidades negras estavam pleiteando, como isso reduzindo a dimensão dos seus direitos territoriais. E os agentes, então, havia todo esse acompanhamento pela dimensão das secretarias de Estado ligadas, né, a essa questão, o acompanhamento federal via o Ministério Público Federal, e um conjunto de pesquisadores que, no momento que foi realizado o campo, contava com 4 antropólogos do Ministério Público Federal e uma pesquisadora, Maria Inês Marconde, que também teve bastante em campo, e outros técnicos que também do Instituto de Terras. Então era um corpo de técnicos que estavam destinados a realmente fazer um trabalho de campo em loco nessas comunidades.
o estudo já teve já havia um contato dessas comunidades com o Ministério Público Federal, né, tanto que o trabalho de campo se deu em 1997 e o inquérito ele é datado de 1996. Então, houve uma primeira aproximação, abordagem, uma série de acompanhamentos da própria Procuradoria da República no estado de São Paulo. Já teve viagem de reconhecimento de campo, já haviam ido, né? Quer dizer, já tinham ido nessas comunidades via a própria atuação do MPF no estado de São Paulo. Então tinha essa legitimidade, né, social desses grupos terem buscado o MPF também. Então foi uma resposta, né, uma atuação institucional em resposta a essa dinâmica de aproximação das comunidades com o Ministério Público Federal e vice-versa, do Ministério Público Federal com as comunidades. O objeto foi identificado como sendo um conjunto de comunidades, eram 8 comunidades no Vale da Ribeira, que tinham um contínuo sócio-territorial, uma territorialidade negra importante. Então, esses laudos antropológicos já surgiram dentro da linha de trabalho, que é a importância do trabalho de campo para a antropologia. Então, essas comunidades eram referidas, então, né, como sendo Ivapurunduva, São Pedro, Pedro Cubas, Sapatu, Maria Rosa, Pilões, Unguara e André Lopes. Então, o objeto era claramente trabalhar a ocupação dessas comunidades, a existência dessas comunidades, e principalmente porque, em se tratando, né, de reconhecimento de direitos territoriais, que estavam referidos no artigo 68 da Constituição, e também em relação a esse artigo 68 e também o artigo 215, 216, que protege modos de vida, modos de ser, fazer, dimensões de comunidades tradicionais. O objeto era identificar, reconhecer, trazer elementos, novos conhecimentos ainda invisibilizados sobre esse modo de vida, sobre os aspectos socioculturais, de como essa comunidade existe, né, hoje, como ela se reproduz culturalmente, fisicamente, qual é a historicidade dela, quais são os vínculos históricos e sócio-históricos com as comunidades dos antigos quilombos, mostrar essa relação, esses vínculos, e isso foi algo que se deu dentro dessa contribuição da antropologia dentro do próprio MPF, porque isso foi um pouquinho depois, né, no início da década de 90, a antropologia entra dentro do corpo pericial do Ministério Público, já desde o primeiro concurso, para justamente contemplar, subsidiar essa leitura sobre esses aspectos socioculturais que o próprio MPF estava preocupado para fazer valer, né, e concretizar essa proteção desses modos de vida, que inclusive vinham dentro dessa tradição, né, de valorização da dimensão étnica, né, da história desses povos. E o momento assim paradigmático é que na Constituição de 88, diferentemente do que vinha a relação do Estado brasileiro com a sua diversidade sociocultural, com as suas diferentes identidades étnicas, que era uma relação de abafamento, de achatamento, de domesticação dessa pluralidade, né, de existências, modos de vida. A Constituição de 88, então, ela funda esse paradigma
de um Estado pluriétnico e da relação do Estado pluriétnico com o Estado democrático, para reconhecer essa pluretnicidade, essas diferentes experiências históricas, essas diferentes inserções identitárias e referências identitárias de diferentes comunidades, precisa então ter essa baliza do reconhecimento dos direitos étnicos, né, dos direitos territoriais. E nesse sentido, então, que entram os laudos antropológicos, eles são o reflexo dessa relação entre a antropologia e o direito, duas ciências, né, de reconhecimento e de reconhecimento de direitos socioculturais, que se uniam, né, se uniram para produzir uma interdisciplinaridade. Então, os laudos antropológicos, em realidade, são constituídos nesse momento e nesse caso, buscando reverberar essas perguntas jurídicas, né, de quem são essas comunidades, qual é a extensão, qual é a identidade, qual é a dimensão desse modo de vida, quais são esses direitos territoriais. Então, todo o laudo que foi elaborado nesse caso, ele é fruto de uma interdisciplinaridade que é fruto de uma maneira de pensar a sociedade brasileira a partir de uma nova plataforma, que é essa plataforma do reconhecimento, né, de uma sociedade de reconhecimento do respeito social, em que tanto o direito cumpre um papel muito forte, né, no sentido de reconhecer a dignidade das pessoas e, de certa forma, havia algo que na própria historiografia oficial estava extremamente ocultado e escondido, que era a ideia de qual é a história da dignidade, do reconhecimento da dignidade das comunidades negras. E essa história foi trazida, né, uma história de ocupação histórica, todos os ciclos econômicos que incidiram no Vale da Ribeira, e tudo isso dentro de um horizonte de recuperar esses vínculos, essa ocupação histórica, mas mostrando que há uma rede de comunidades que tinham e têm em comum uma história de luta pela dignidade humana, em que pese a historiografia oficial tenha impedido de se ver na sua dimensão, né, e profundidade, essa história estava ali. Então, se a gente pudesse sintetizar o objeto, né, o sujeito desse estudo, desse laudo antropológico, é realmente a experiência histórica, né, das comunidades negras lutando por sua existência, por sua reprodução física e cultural, em que pese toda uma história de uma política colonial de repressão a essas comunidades. O referencial teórico realmente foi de a oportunidade que esses conhecimentos, tanto o conhecimento jurídico com seus recursos, porque e o conhecimento antropológico, com essa abordagem de trazer à luz uma discussão de territorialidade negra, os conceitos de identidade e territorialidade, então, como o horizonte teórico, tanto o direito, nesse sentido, se abre para o diálogo com as disciplinas outras, né, das ciências sociais, mostrando, de certa forma, que a autossuficiência do direito não seria algo útil ou que servisse para o escopo, para a abrangência desse novo desafio, né, diante do reconhecimento de direitos territoriais de comunidades negras. Então, o conhecimento teórico e metodológico que foi necessário foi realmente partir de uma metodologia, quer dizer, o método é o caminho, num primeiro momento, então, fazer essas disciplinas conversarem e de alguma forma, perceberem a contribuição mútua de uma para a outra, né, no sentido de que o direito, então, perguntava sobre essa historicidade, sobre essa experiência, sobre a identidade das comunidades negras quilombolas, e a própria antropologia também impulsionada a entender, né,
a dimensão do novo ordenamento jurídico, pautado, né, na Constituição de 88, como sendo algo que propiciava que essas pesquisas pudessem pensar sobre as dimensões de direitos dessas comunidades, em que sentido essa história desse grupo poderia ser contado, né, a partir não mais do que representava um ideário colonial repressivo, em que as comunidades quilombolas elas eram vistas como alvo de repressão, de extermínio. Então a história delas não estava contada, né? Esses direitos também não eram nenhuma medida preocupação dessa história anterior, de perceber essas comunidades como sujeitos de autorrepresentação, de se representam a si mesmo, de que se reuniram para produzir e praticar inclusão social, em que, apesar de toda a opressão histórica sofrida, essas comunidades deram conta de dimensões, disposições de civilidade, de disposições de organização comunitária. Então, essas comunidades, na visão desse novo referencial teórico e prático, né, de um trabalho que merecia ter essa dedicação de ir ao encontro dessas comunidades, realmente entender a partir da própria afirmação dessa voz histórica delas, né? Então, o referencial, tanto acho que em relação, eu penso que do pensamento jurídico voltado, né, à aplicação do marco constitucional e tentando aprimorar a nossa capacidade de concretizar esses direitos, mesmo a antropologia, o referencial mais importante, eu acredito, foi trabalhar uma voz histórica, uma afirmação histórica, né, a partir da própria fala desses grupos, da própria história, a partir de uma aproximação que não existia antes. Então, o que era o maior referencial? Valorizar a memória social, valorizar a memória coletiva, porque o Estado brasileiro não tinha nenhuma preocupação, muito menos tradição, de se preocupar em pensar dimensões de prova ou que fosse de verificação dos direitos dessas comunidades. Não havia essa estrutura, e mesmo os direitos que eram dentro de uma linha mais de direito civil, eles não tinham nenhum tipo de recurso analítico, bem ao contrário, era algo que achatava, né, no sentido de não perceber que essas comunidades vinham com uma história social importante a ser protegida. Então, a gente não encontra nos registros da história jurídica oficial relacionar comunidades de quilombos com direitos territoriais, com reconhecimento de direitos territoriais. A gente encontra nessa história oficial, uma historiografia oficial, registro de como essas comunidades foram alvos de perseguição, né, atacando uma integridade física, uma dignidade e a própria existência, né, dessas comunidades. Então, o primeiro paradigma e o primeiro referencial, por isso estou me detendo, foi uma ideia, né, dentro dos próprios pesquisadores de superação da história oficial, né, desse conhecimento que não era disponibilizado, um desconhecimento e também uma forma que as pessoas das comunidades frisam muito bem, que é essa ideia de uma história escondida, uma história que não foi contada, ou uma história apagada propositalmente, ou uma história, muitas vezes a gente ouviu essa expressão, banida, e a força dessa teoria e prática nessa nova abordagem, né, de conhecimento, no caso, foi um trabalho etnográfico, né, de estar junto com essas comunidades, percebendo
o que antes não era uma preocupação, a gente não tinha nos registros documentais uma preocupação de perceber a vida organizada, o referencial de vida organizada que passou a ser associado às comunidades quilombolas a partir de 1968, medida que reconhece essa ocupação, né, dessas comunidades, emitindo os títulos de propriedade definitiva às comunidades remanescentes de quilombos. O que acontece? Essa possibilidade das comunidades virem a dar vazão a uma história não contada foi sinteticamente resumido numa dessas falas comunitárias, que se você não tem o conhecimento de uma história, né, dessas relações, desses vínculos, você não tem como defender os direitos dessa comunidade. Então, quanto mais o conhecimento a gente passou a ter dessas comunidades, mais se deu vazão a essa voz histórica, que passa a ser afirmada com uma legitimidade, porque ela era extremamente descredibilizada, que então a gente tem vários históricos então que a palavra, né, da pessoa negra não valia, que isso é muitas vezes reiterados na voz dos comunitários. Então há um trabalho decisivo, né, teórico, mas teórico no sentido epistemológico, inclusive, de mudança de uma episteme, que os critérios e princípios que validam a produção de um conhecimento. Qual é esse conhecimento? Esse conhecimento é um conhecimento que ficou obliterado, né? E que é uma maneira de se relacionar com as comunidades, uma metodologia de campo, uma metodologia etnográfica, uma metodologia antropológica, rompeu, então, essa invisibilidade, no sentido de que eram comunidades que se constituíram dizendo que elas eram esquecidas, que elas eram invisibilizadas. Então, isso é muito forte, porque se você pensa em 20 anos atrás, chegando em 8 comunidades do Vale da Ribeira, a gente tem realmente situações de ruptura, né, no sentido de vir à tona algo que estava, como diz, enterrado ou escondido, né? E altamente perigoso no sentido de transparecer uma verdade histórica, né? Então, por isso que era considerado, não se fala nessa história, porque é uma história que não pode transparecer, porque ela vem com uma verdade sobre as terras, vem sobre uma verdade de como foram eles sendo extremamente atacados na sua própria ocupação histórica, por diferentes formas, inclusive se você vê um histórico de cadeia dominial ali, várias situações assim bizarras de pessoas se dizendo proprietários e eles com ocupação histórica de mais de 150 anos, coisas assim, que quando a gente foi realmente enxergar, né, teve um caráter, digamos, emblemático nesse sentido, porque se não está no suporte da história oficial, da historiografia oficial, se não está nos documentos de reconhecimento de direito, né, civil, de propriedade, se não está nisso, onde está, em que suporte a gente pode encontrar a história das terras dessas comunidades negras? E essa era a pergunta. Em que suporte? Onde é que essa comunidade registrou a sua história, né? E é aí que vem todo esse referencial teórico de uma memória territorial, de uma história que está sendo escrita e lida e narrada nas próprias marcas de uso desse território. Então a gente teve uma ruptura epistemológica no sentido de que antigos instrumentos defasados, ou formas de conhecimento dessa história que foram narradas, elas destoavam da possibilidade de reconhecer essa história sob o ponto de vista das próprias comunidades. Porque quando a gente começou a conversar com essas comunidades e fazer o trabalho de campo, a gente percebeu então que desde as estruturas que a gente chama de expressão de tradição oral, da memória oral,
né, com mitos de origem, mitos de fundação. Então, a gente começou a decodificar, né, uma história que estava quase como criptografada nas narrativas, na forma de transmissão de conhecimentos territoriais, de forma a ser narrada de geração a geração. Então, não que essa história e essa memória coletiva tenha sido exterminada por ter sido objeto de ser escondida, não ter sido, foi ocultada ou não se tinha o conhecimento. Então, esse foi assim, o maior desafio, né, em termos teóricos, foi trabalhar com novos parâmetros, que a gente chama novos padrões de representação. Por quê? Porque se partia da ideia de que quem diz da sua história, quem fala, era aquele sujeito que não tinha voz, né? Então, é um novo padrão de representação, as pessoas tomando para si, para falar de si e contar sobre si e a sua experiência histórica. Novos padrões, digamos, de transmissão de conhecimento, porque esse conhecimento antropológico, né, ele só vai desaguar porque há uma nova forma e um novo interesse da própria visão do direito, né? Quer dizer, a ascensão da voz da cultura nos textos constitucionais, esse direito que está interessado em reconhecer as dimensões coletivas de direito, as dimensões de coletividades, os direitos que está interessado em proteger modos de vida, modos de ser e fazer, um direito que está interessado em, digamos, superar, né, esses padrões de ocultamento ou mesmo de negação de direitos, né? Porque a categoria forte teórica nesse momento do trabalho é a teoria reconhecimento, né? É a teoria do reconhecimento, é a categoria reconhecimento, tanto para o direito como para a antropologia. E nesse sentido há uma convergência forte. E também em relação às comunidades, a palavra reconhecimento era justamente a demanda, né, de ser reconhecido em sua dignidade, em sua realidade, em sua história, em sua memória, em sua experiência histórica. Então, a gente tem várias situações que a gente começa a trabalhar com essa noção de que teve um caráter exemplar, porque pela primeira vez, justamente esse estudo, ele foi, dentro do próprio MPF, um dos primeiros estudos a abordar as consequências do próprio Estado brasileiro se dizer pluriétnico, né? Bom, para a gente ter esse estatuto de pluretnicidade, de reconhecimento da diversidade sociocultural, o que nós precisamos estar em consonância, o que corresponde, o que se coaduna com isso. E o desafio, tanto na questão dos direitos indígenas, o reconhecimento da territorialidade indígena, das terras indígenas, e também um peso muito forte nesse reconhecimento das terras de quilombo. Por quê? Porque, inclusive, nesse momento, já 94, 96, 97, a gente já tem uma experiência da Sexta Câmara de buscar esse entendimento, essa aproximação. Então, já tinha uma experiência meio concomitante com a questão do Vale da Ribeira, que era o quilombo dos Rio das Rãs, na Bahia, que também já teve uma atuação da Sexta Câmara. Então, esse trabalho, basicamente, ele se deu pelo amparo, respaldo e estruturação de uma Procuradoria da República num dos estados, né, no caso do estado de São Paulo, mas de forma a ser constituído combinadamente, né, um trabalho que foi pensado e dentro da própria Sexta Câmara de Coordenação e Revisão da PGR. Então, ele assumiu essa envergadura porque ele tinha essa natureza de complexidade,
porque era um campo de relações sociais complexas, porque a gente tinha 8 comunidades que, na realidade, tinham fluxos entre elas, e era que a gente chamou, em determinado momento, né, era um campo de relações e de existência, porque a história de uma, na realidade, estava interrelacionada com a da outra, e era, então, uma rede de comunidades. Então, foi algo bastante... a gente poderia dizer, assim, que foi algo, além de pioneiro, na realidade, porque tinha toda essa proposição da gente testar os nossos próprios recursos analíticos, nossos instrumentos e a nossa capacidade, desde pensar com que carro se poderia ir, né, numa região de que o acesso em vários momentos era bastante dificultado pela própria topografia e tudo, mas também a ideia da importância que a nossa instituição conferiu naquele momento para ter sido capaz de perceber o quanto a organização do trabalho, criar uma equipe, respaldar a atuação em São Paulo era algo que poderia se tornar, a rigor, emblemático, no sentido de ser uma experiência que produziu várias consequências, e consequências positivas no sentido do reconhecimento de direitos de comunidades negras, que naquele momento era algo que a gente tinha, né, algumas experiências já em curso e tal. Tínhamos experiências também no Instituto de Terras no Pará e tal, mas não havia nem uma legislação que tivesse consignado uma atribuição para o INCRA. Nós tínhamos a referência, era a Fundação Cultural Palmares, né, que não tinha ainda sido equacionada, porque ela também não tinha totalmente a estruturação de um órgão de reconhecimento territorial, né? Então, foi nesse sentido, utilizamos as diferentes possibilidades analíticas, teóricas, dentro de uma ideia de que não nos servia os sentidos dicionarizados de quilombo, de uma história defasada, dimensões de direito, de tentar aplicar instrumentos que eram ultrapassados, porque nenhuma dessas leituras ela era dirigida ou ela tinha preocupação de realmente reconhecer direitos territoriais de comunidades negras. Então, o que se fez ali, tanto no âmbito antropológico quanto do direito, foi introduzir essa abordagem nova que a Constituição de 88 assegurou, né? Que é a abordagem de uma sociedade que se preocupa em reconhecer a identidade sociocultural do seu povo, de reconhecer os direitos que historicamente foram alijados, uma grande preocupação, então, com justiça social, porque nunca houve um dispositivo de reconhecimento territorial para comunidades negras no Brasil. Então, aplicar o artigo 68, né, com o horizonte de pensar o artigo 68 associado ao 215, 216 e toda a dimensão de dignidade que a Constituição está colocando como disposição de sociedade, né? Desse projeto de sociedade que pensa numa cidadania multicultural. Então, acho que dando continuidade para essas duas dimensões, né, desse contexto político que traz à tona os direitos socioculturais, né, e digamos, o que implica reconhecimento de direitos socioculturais, porque ele também precisa que as instituições, os órgãos estejam preparados a recepcionar, a absorver essa realidade que até então era algo que, tipo, isso não me toca, né? No máximo existia uma ideia de que existe na questão indígena um órgão indigenista oficial, outras questões, então não era o primeiro texto, era tornar essa realidade do reconhecimento dos direitos socioculturais das comunidades negras, dos direitos territoriais,
uma realidade que afetasse a todas as instituições, a sociedade, perceber que isso era algo que era de interesse não só do jurídico do MPF, mas do jurídico da Justiça Federal, do jurídico administrativo, né, de todas as interfaces que tivessem que trabalhar nesse reconhecimento. Então, as dificuldades, elas são de 3 órbitas, eu acho, né? Tem essa dificuldade operacional, que foi a de campo, de como foi um trabalho que também teve uma dimensão assim de nos colocar numa situação de campo com situações climáticas, então essa seria um nível de dificuldade. O outro nível de dificuldade era que todo esse trabalho, ele começava a ser visibilizado em contraste ao não trabalho que havia sido realizado até então, né? E, de alguma forma, então, uma grande dificuldade é que a gente tinha além dessa questão operacional que foi equacionada do ponto de vista do planejamento do trabalho, em que a Procuradoria da República atuou naquele momento, desde o transporte, tudo isso foi estabelecido também, o próprio fato de ser uma equipe já demonstrava que operacionalmente não havia uma condição operacional de uma pessoa dar conta desse trabalho, né, mas era necessário uma dimensão de equipe. Já essa situação, então, passou digamos, a ter um acompanhamento bastante forte, tanto da Sexta Câmara quanto da Procuradoria em São Paulo, porque foram feitas reuniões, tratativas de como, digamos, criar as condições operacionais para ter esse trabalho. Então, houve essa dificuldade pelo desafio que o campo representava, mas isso foi correspondido do ponto de vista da resposta institucional, né, no sentido de ter criado essas condições. Já a dimensão das dificuldades do que representava fazer campo em comunidades que até então eram invisibilizadas, houve uma dificuldade, digamos, de conseguir dar conta de toda uma história represada, né? De dimensões e dimensões, de camadas e camadas de experiências históricas que tanto os membros das comunidades buscavam nos trazer elementos, várias situações, nos complementando, trazendo o que a gente precisava do ponto de vista das informações, mas a dificuldade realmente de conseguir transpor para uma linguagem, né, técnica e de sistematizar um estudo com a envergadura que teve e o tamanho de informações, a quantidade de informações, e trazer isso para uma dimensão, para uma linguagem sintética, né, uma linguagem que transmitisse as principais eixos, né, de ocupação histórica dessa comunidade, as dimensões de identidade, os padrões de residência, de descendência, como era a história de vínculos desde o século XVIII, XIX, dessa comunidade. Então, para uma comunidade que estava sem um registro digno dessa história na história que era corrente, a gente tinha essa ideia de que a gente estava preenchendo, né, tudo que se colocava, se escrevia, ele assumia um peso muito grande, porque era algo que há muito tempo estava ali e que precisava ser disponibilizado. Então, por isso que eu te comentei, né, comento, que a gente estava mudando padrões de transmissão de conhecimento e de interpretação também. Porque, num primeiro momento, se você não visse
a tradição de expressão oral como um suporte importantíssimo, né? Que eles diziam, a prova da memória, a prova é o senhor afincado aqui há 100 anos. Quer dizer, todas essas maneiras de prova que, de certa forma, não eram consideradas as provas, digamos, imediatamente aceitáveis ou compreensíveis. Então, a gente foi trabalhando essa dificuldade que era fazer uma interlocução com o campo do sistema, né, jurídico, administrativo, trazendo uma linguagem, né, que fosse capaz de falar sobre os quilombos, as comunidades quilombolas, a partir da experiência dessas próprias comunidades. A conclusão, né, forte que esses, no caso, estou falando especificamente desse laudo, foi realmente o reconhecimento dessas comunidades negras como sendo responsáveis por dar continuidade com esse vínculo sócio-histórico com as comunidades de quilombos, mostrando assim plenamente essa realidade das comunidades, dessas 8 comunidades com essa história, trazendo uma ideia de que era um campo de relações interligados, que não era uma situação particular, isolada dessa comunidade ou daquela, que poderia ser visto do ponto de vista de uma unidade social isolada, mas estourando totalmente esse isolacionismo, né, essas premissas inadequadas, mostrando que essas comunidades faziam e fazem parte de um todo, né, de uma ocupação histórica, de uma identidade, né, ligada à territorialidade negra que foi constituída no local, de comunidades juridicamente consideradas, né, remanescentes das comunidades de quilombos. Então, essa conclusão foi uma das conclusões, mostrando que era um direito de coletividade, então uma ruptura muito forte com essa ideia de um direito individual, fazendo a passagem, então, para um reconhecimento de direitos de coletividades, que esse era o grande desafio e é ainda o jeito de reconhecer modos de vida, direitos socioculturais, é realmente se desapegar de um padrão, de um individualismo proprietário, de uma relação de reconhecimento de indivíduos isolados, mas mostrar que esse reconhecimento das terras de quilombo, ele está ligado a direito de coletividades, direito de existir comunitariamente e, como consequência disso, portanto, a conclusão é que essas comunidades existem como comunidades realmente, né? Elas são coletividades, então elas reportam os direitos étnicos de coletividades, porque foram capazes de se organizar localmente, de produzir um nível de autonomia e de sociabilidade e de respeito mútuo, independente de terem sido alvo, né, e perpetraram extremas situações de violência, né, todas elas com um histórico bastante forte de situações de risco à integridade física, inclusive. E uma outra conclusão realmente foi essa ideia de que essas comunidades se reuniram, diferentemente do que dizia uma leitura da história colonial, que quilombos são comunidades de negros fugidos que passem de 5 e mesmo que não se encontre ranchos neles, mostrou que quilombos, hoje tivemos a oportunidade, né, de que quilombos e comunidades de quilombos e terras de quilombos e direitos territoriais das comunidades remanescentes de quilombos reportam uma forma de referência de vida organizada, de dignidade, de pessoas que se reuniram para praticar inclusão social, para dar conta de uma existência que estava sob um fio da navalha, mas que foram capazes de trazer uma série de referências de civilidade e de maneira que o nosso país tem como suporte essas comunidades que cooperam socialmente, que são capazes de cooperar,
Então, é um manancial de vida humanitária, né? Um manancial de relações sociais, pessoas capazes de se importarem com o outro e de se relacionarem, que passou a ser algo caro na sociedade, né? Ser capaz de se importar com o outro, de viver reunidos, de saber zelar por um espaço social, considerando aquele espaço como um espaço importante para o seu pertencimento social, para a sua continuidade social, em que pese essas comunidades, desde que a gente chegou em campo há 20 anos atrás, já estavam ameaçadas na sua capacidade de produzir sustentação, porque muita interferência, muita estrutura de expropriação, né, desses espaços colocados assim, que a gente poderia fazer uma lista de situações bastante inóspitas, né, que elas passaram, mas que a gente opta, então, ao relatar, ao falar sobre essa história, falar sobre esse signo positivo, de que se você simplesmente agiganta, simplesmente tudo que elas foram impedidas, né, não conseguiu impedir que elas, no caso 1997, hoje, 20 anos depois, 2017, estejam plenas de existência, indo ao Ministério Público, o Ministério Público trabalhando com legitimidade social, conseguindo como consequência o reconhecimento dessas comunidades, enfrentando ainda um direito defasado que não está em consonância ainda com as disposições constitucionais, ainda com objetos extremamente defasados, porque há necessidade de fazer a regularização territorial, ainda utilizando alguns institutos jurídicos, né, que se pretende algumas vezes adaptar, mas que na realidade eles foram os próprios institutos que impediram que essas comunidades pudessem ter a sua regularização territorial como uma segurança para imaginar o seu próprio futuro, né? E foi o que eles conseguiram fazer, independente de não ter um reconhecimento jurídico das suas terras, eles conseguiram se manter, né, com a sua própria juridicidade comunitária, fazendo a transmissão dos seus direitos e os direitos de ocupação dentro das suas premissas e regras, né, de uma comunidade que se organiza para realmente dar conta do desafio que é viver em sociedade, né? Então, essa é a situação, digamos que, por um lado, gera como consequência a coragem de abordar esse tema na altura e na envergadura que ele tem. E, por fim, eu não sei se isso ainda vai ser, dentro dessa mudança de padrões de interpretação, representação e transmissão de conhecimento, de impacto que isso tem. O que a gente tem hoje é uma oportunidade histórica, com fruto de todos esses laudos, não só do Negros do Ribeira, né, que foi publicado em livro, e esse livro traz toda essa historicidade, então, que reconhecimento étnico e conquista do território, acho que a categoria reconhecimento aqui muito bem colocada. Esse conjunto de livros, laudos que foram publicados, esse aqui já é a segunda edição, né, que foi publicado no ano posteriormente à primeira edição. Então, esse aqui eu acredito seja de 2000, outubro de 2000, quer dizer, a gente fez o campo em 97, 98 já um conjunto dessas comunidades já tinha obtido o reconhecimento dos seus direitos territoriais e continuou com os processos acompanhando para ver a efetivação de todas as etapas, né? E que várias delas estão em curso ainda. O que a gente tem é uma possibilidade de pensar, inclusive, não só os mitos de origem dessas comunidades, mas o mito de origem da nossa própria sociedade. Porque, do ponto de vista antropológico, a gente fez uma leitura de documentos, diferentemente de um historiador. A gente fez a partir da nossa perspectiva antropológica, de um olhar, né, de olhar essas comunidades. Então, o que a gente tem como extremamente impactante e consequência desses estudos, quando
todo esse material, esses estudos tiverem um nível de divulgação e disponibilização, eles vão mexer com o próprio mito da história da nossa sociedade brasileira, porque o nosso país foi muito impactado por um pensamento social que produziu uma dicotomia Casagrande e Senzala, e tudo girando em cima dessa polaridade como uma chave de leitura dessa sociedade. E o que foi feito nesses 20 anos, como estudos desse e com uma atuação forte do Ministério Público, indo em todas essas comunidades, foi trazer o quilombo como chave analítica para pensar toda uma opressão histórica colonial e como uma chave de leitura para essa sociedade, mostrando que a memória social e coletiva que está registrada em todas as narrativas dessas comunidades é extremamente decisiva, ela é reveladora, ela é esclarecedora de que país a gente está falando, do que a gente vive, e que esse ocultamento nos custou um preço muito alto, de inclusive também de alguma forma encobrir a dimensão da identidade brasileira, né, da identidade do nosso país, porque na medida em que o quilombo, né, as comunidades de quilombo, a experiência histórica do quilombo, a realidade é narrada, é contada, é visibilizada nos estudos, pelas comunidades, pela atuação dos órgãos e entidades, pela sociedade civil organizada, essa ruptura dessa dicotomia Casagrande e Senzala como sociologicamente o referencial para explicar, né, uma série de matrizes de pensamento sociológico vai, de fato, sofrer uma reproblematização, porque essa voz histórica, na medida que ela adquiriu essa força, essa visibilidade, e pela própria atribuição dos órgãos em zelar com que essa realidade e esse conhecimento, né, conhecimento, reconhecimento, né, no sentido de reconhecimento, conhecer de novo, é como se a gente tivesse conhecido de novo algo que sempre esteve ali ao nosso lado, e algo altamente sustentatório para a vida social, porque cultura não é o desvio, aquilo que você persegue como desviante. A cultura é o que dá nexos de sustentabilidade, nexos de sustentação, não só para uma comunidade em si, mas por toda a interdependência que essas comunidades têm entre si e que reverbera também no conjunto social. Então, é de alto interesse da sociedade brasileira defender, saber proteger essas dimensões de direitos comunitários, locais, direitos de coletividade, direitos socioculturais, porque esses direitos, essas comunidades são como âncoras que, ao se esboroarem, ao trabalharem no seu dia a dia, com reconhecimento, elas serão altamente, digamos, capazes de manter esse papel histórico que as comunidades quilombolas têm, no sentido de preservar uma dimensão de sujeito social coletivo que respeita e que, de alguma forma, está totalmente empenhado numa luta por dignidade, né? Luta por direitos humanos, e que está relacionado a esse vínculo pela luta de liberdade, que é uma luta contemporânea. O efeito foi muito imediato, assim, porque era como se era o estudo que se necessitava para, de alguma forma, potencializar, já estava tudo, de alguma forma, dirigido a ver o valor desse estudo e o próprio rigor científico dele e digamos, há uma apresentação no livro, inclusive muito esclarecedora em relação a isso, da Procuradora da República, a doutora Isabel Groba, e o uso, inclusive, ele já se deu, já num primeiro, já em campo, já tivemos a participação, né, a doutora Márcia Domitila, que era a coordenadora da 6ª Câmara à época,
saiu de Brasília, foi a campo com a gente, fez audiências, e a gente fazendo estudo concomitante. Doutora Isabel também esteve junto nesse momento. Quer dizer que todo o tempo esse estudo ele recebeu ele era o próprio exemplo de que como é realmente trabalhar unindo forças dentro de uma instituição. E foi muito importante a presença da representação da Sexta Câmara, da Procuradora de São Paulo, porque isso, além de ter as audiências públicas que coletaram, né, e trouxeram os elementos daquela comunidade também para dentro do inquérito, atualizando e trazendo os pleitos e as necessidades dessas comunidades, para nós, antropólogos, que estávamos, né, todo aquele tempo lá numa situação de chegar nas comunidades, de canoa, né, a gente tem situações da caminhonete, tem que atravessar um rio e a gente, de alguma forma, também, e toda a nossa instituição ali, atravessando o rio junto, fazendo. Então, eu acredito assim que foi uma iniciativa bastante precursora no sentido de nos encorajar a uma série de outras situações em que a gente viu a nossa instituição totalmente voltada, preocupada em tirar do papel, né, aqueles direitos e fazer com que eles fossem reflexo de uma transformação social realmente, de tornar eles efetivos, fazer com que as pessoas saiam dos seus gabinetes, né, no sentido propositivo, de procurar, né, dessa procuradoria que procura esse cidadão também, para ver em que medida essa cidadania precisa acender, né, iluminar, ela precisa existir. Porque, de fato, todo um Estado democrático de direitos, a cidadania é esse espaço político da diferença. Quer dizer, para se exercer a cidadania, a gente precisa ter dimensões de reconhecimento dessa diversidade, dessa diferença, fazer com que essa pluralidade reverbere, né, como sujeitos de direitos. Eu acho que, nesse sentido, a experiência histórica, pós-Constituição de 88, reconhecimento das terras das comunidades negras do Vale da Ribeira, essas referidas, ela, de fato, ela é um novo capítulo da nossa história brasileira, porque comunidades que eram consideradas, inclusive juridicamente, coisa, né, semoventes, e só é coisa o que não é identidade, porque o que era negado a essas comunidades, a terra era a consequência da negação da identidade, de não reconhecer esse sujeito que fala de si, do seu pertencimento. Porque essas comunidades, uma estratégia, o ardil, né, que era uma estratégia escravagista, era separar as pessoas que vinham de uma etnia, de uma dada etnia, elas se separavam, distribuíam geograficamente. Então, onde é que foi suprimido, escondido? O que foi expropriado, usurpado, que a terra hoje representa essa tentativa de usurpação? Era a própria identidade do sujeito dizer se ele veio de Moçambique, se ele era cabinda, se ele era de qual cultura, se ele vinha de Angola. Quer dizer, a história de todos esses anos e anos seguidos de vilipendiamento sobre a identidade, que, ao fim e ao cabo, é o desrespeito social no limite, né? Então, essa experiência se traduz e se resume realmente a reverter um quadro, uma linha de expropriação escravagista que vinha se perpetuando, inclusive dentro do imaginário social, a partir de uma concepção criminal de quilombo que se mantinha, que você ainda lê nos documentos, quando há um obstáculo para o reconhecimento das terras de quilombo, você vem com sentidos que reproduzem a linha de extermínio das comunidades negras, uma linha de dizer que é desordem os negros se reunirem, né? Existem situações
e referências históricas que a gente pôde, teve um grande trabalho documental e de acesso a documentos antigos, mas a gente tem uma ordem real de 1741 que corrobora isso, que foi tentado, né, ser apresentado como o que seria a baliza do reconhecimento dos direitos das comunidades remanescentes de quilombo, que vinha já num paradigma à luz de uma nova visão de sociedade, né, sociedade pluriétnica. E nessa ordem real era decidir com remédios, quer dizer, com maneiras de queimar a ferro e a fogo, né, o corpo escravizado, que por cometerem o excesso de se juntarem em quilombos. Quer dizer, decidir com remédio significa sem processo algum, isso tudo escrito sem nenhuma dimensão de direito reconhecida, ao contrário. Então, o passo que se dá ao trabalhar com uma palavra, reconhecimento de direitos territoriais dos negros no Brasil, é altamente decisiva para a gente imaginar a nossa democracia no país, imaginar intensificar essa democracia, criar parâmetros de intensificação de relações democráticas, porque essas relações se dão também como justiça cognitiva e justiça cultural, quer dizer, reconhecer esses conhecimentos, esses modos de vida, essas histórias, reconhecer a potência deles e o quanto eles foram, de certa forma, banidos de uma maneira de ver o mundo que era homogêneo, que a gente tem que ser um só, né? E sob pena de simplesmente dizer vocês não existem. Então, tornar-se gente, ser visto como gente, era altamente perigoso, né? Porque ser gente era algo que era para um grupo muito pequeno, né? Então, a questão de quando esses grupos reconhecem esse vínculo sócio-histórico deles, e a sociedade também, de alguma forma, mostra o quanto isso é importante para ela, a gente consegue praticamente criar um novo parâmetro de atuação do Estado brasileiro em relação a reconhecer direitos de comunidades negras, das comunidades quilombolas. Seria isso o ponto central, né? E, de certa forma, que é preciso ser comunicado.